Olá, hoje eu vou estar passando aqui para vocês a introdução ao Python, onde a gente vai dar dando uma revisada, né, uma vista sobre os princípios do Python. Aqui no Notion, a gente tem tudo que eu vou passar escrito. No caso, eu vou estar passando parte por parte do que está aqui, muitas vezes usando o exemplo que está aqui, mas explicando melhor, claro, do que o que está aqui, porque tem só textos pequenos explicando, então eu vou passar melhor sobre cada coisa. Para a gente começar, eu já criei aqui dentro da pasta, deu new file, e criei o index.py. Index é o nome que a gente usa para arquivos normalmente, arquivos padrões. E aqui nele, já vou começar pegando o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar, que é a declaração de variáveis. Que já tem uma coisa sobre Python, duas coisas. Primeiro, não tem ponto e vírgula, provavelmente você já conhece. E aqui tem outra coisa que é que ele não é tipado explicitamente. Ou seja, eu não mostro, não falo qual tipo que é. Igual no C++, por exemplo, que sei lá, int a igual a 2. Eu não preciso disso. Por exemplo, na idade, quando eu coloco idade igual a 30, o Python entende que idade é um int porque 30 é um int. Assim como a altura é um float, porque 1.75 é um float. Profissão um string, porque desenvolvedor é uma string. Então a única coisa que tem em Python é que a gente precisa sempre inicializar a variável, porque é o jeito da gente tipar uma variável em Python. Vocês vão entender melhor provavelmente em outras matérias, vai ser mais explicado, abordado como que funciona, nomenclatura desse tipo de linguagem, mas basicamente é isso. E como que eu printo isso? No caso, na última aula eu já dei um print Olá Mundo, na aula de instalação do VS Code, mas eu vou dar um print Olá Mundo de novo, nunca é ruim, né? Deixa eu só desbugar aqui. No caso, vou dar um Python index.py, lembrando que a gente precisa estar sempre dentro da pasta, usando cd.ponto para voltar de pasta, cd é o nome da pasta para entrar, porque se a gente não estiver dentro da pasta, a gente não consegue rodar o arquivo que está dentro dela. Como eu estou dentro da pasta, vou dar um python index.py e pronto. Já printou para mim. Olá, mundo. Agora, por exemplo, se eu quisesse printar para mim o que está aqui dentro das variáveis, eu uso a vírgula. A vírgula, ela separa o que está dentro da aspas de variáveis. Então, vou colocar um sobrenome aqui no João. E também para mostrar para vocês, aqui em profissão, eu vou usar outro tipo de formatação, que é usando o F. O que esse F me avisa? Ele avisa que tudo que tiver aqui dentro das aspas com chaves é uma variável. Então, se eu colocar entre chaves profissão, eu quero printar a variável profissão no meio da minha string, normal. Se eu rodar isso com python index.py, ele printa para mim o nome João, seguido de Silva, que eu coloquei aqui, a idade, a altura e a profissão, porque eu usei uma outra formatação para printar, que, na minha opinião, é mais prático usar o F. Porque você não precisa usar o vírgula, ficar intercalando vírgula e tal. Só usar a chave, então acho mais prático usar desse jeito aqui. Beleza? Agora sobre entrada de dados, tem uma coisinha interessante. No caso eu vou fazer o mesmo exemplo, só que em vez de criar as variáveis já com dado, eu vou usar os inputs. Esse input é a entrada de dados. Como ele funciona? O que está dentro dos parênteses é o que ele vai mostrar para o usuário, para avisar para o usuário o que ele precisa digitar. Então, por exemplo, rodei o python index.py, digite seu nome. É o que está ali, eu digito meu nome. Só que tem uma característica do input que atrapalha, não atrapalha, né? É uma característica dele que a gente tem que prestar atenção, que ele sempre lê strings. Mas, por exemplo, idade e altura não são strings, é um int e um float. Então a gente faz o casting disso. Como funciona o casting? O tipo float, e aqui no meio eu coloco a minha string. No caso, input ele vai gerar uma string e eu vou mudar o tipo desse input para float. Então, no caso, eu vou ler nome, idade, altura e profissão, sendo que a altura é um float, idade é um int, profissão e nome é uma string. E se eu quiser printar, igual que eu já fiz, normal, não muda nada. Vou testar.
Gabriel, 20, 1,83, profissão dev. E pronto. Já mostrou para mim nome, idade, altura e profissão, com eu digitando. Só que aqui, por exemplo, só para mostrar, né, que se eu colocar no input de idade, que ele converte para int, uma string, ele vai dar erro, porque ele não conseguiu converter para int. Então, idade realmente vai ser um número 100% das vezes, porque ele faz esse casting, essa conversão de tipos para a gente. Aqui tem um exemplo, que é esse exemplo de calcular IMC. A única coisa que ele mostra para a gente é a questão de cálculo aritmético, mas é igual todas as linguagens que a gente está acostumado. Divisão, multiplicação, soma, parênteses, que a gente usa nas operações e por aí vai. Mas esse exemplo aqui mostra pra gente uma entrada de dados com o casting, o cálculo e a saída de dados. Eu vou rodar ele aqui mais por desencargo, colocar, sei lá, valores 80 e 1,80 e ele calcula o MC. Mas, se eu quiser fazer um cálculo que faz sentido, maximizar esse exemplo, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria que, de acordo com o IMC que ele calcula, ele me fala se eu estou abaixo do peso, no peso normal, no sobrepeso, obesidade e por aí vai. Para isso, a gente usaria ifs e elses. No caso, para facilitar, ifs, else ifs e elses. E else, no caso, né? Porque eu vou ter um if, que é uma condição. Se não for ela, eu tenho outra condição. Então, por exemplo, se ele está abaixo do peso, beleza. Se ele não estiver abaixo do peso, eu vou testar se ele está no peso normal. E por aí vai até ele estiver na obesidade máxima que está estipulada dentro do IMC. Então esse seria um exemplo. Aqui já tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que é o Python não tem chaves, ele trabalha com blocos. Então, se esse print não tiver esse tab, no caso quando eu falo tab, é o tab do teclado mesmo, que ele faz a indentação certinha para a gente de um bloco para o lado. Então eu dou um tab, pronto. Esse print está dentro do if. Se esse espaçamento estiver errado, por exemplo, se eu colocar o print aqui embaixo, um outro print qualquer, esse print está fora do if. O que no caso aqui eu nem posso colocar, porque entre ifs e else ifs eu só posso ter coisas que estão dentro deles. Não sei se eu vou entender. E aqui está o exemplo. No caso, o e o ou, que em outras linguagens a gente usa o e assim e o ou assim, aqui a gente usa como and or, em inglês mesmo. A questão de menor, menor igual, maior igual, é idêntico ao que a gente está acostumado. Esse tem algo que vale a pena também de comentar é que o else if aqui no Python é elif, que é a mesma coisa do else if que a gente usou em C++, que a gente usou em Java e por aí vai. Funciona exatamente igual. Ele vai testar o if, testar o else if, testar, até chegar no else. Mas acho que o que vocês mais têm que prestar atenção aqui é a questão de blocos. Porque em outras linguagens a gente não tem esse problema, a gente tem chaves, mas se você não prestar atenção nisso, seu código vai dar problema e você não vai saber onde está dando, porque o problema é um espaço, o problema é um tab, o problema é uma linha que você esqueceu de dentar, e por aí vai. Então esse espaçamento aqui é o que define os blocos dentro do Python. Os blocos de um if, de um laço de repetição e por aí vai. Agora falar sobre listas. Eu vou pegar o exemplo de listas aqui. Como eu falei, as coisas não são tipadas. Então não é difícil a gente criar uma lista. Eu só crio a variável que recebe uma lista. Assim. Tá entre colchetes, é uma lista. No caso, eu acabei fazendo coisa sem querer. Deixa eu dar um CLS. Se eu rodar esse código, no caso eu preciso salvar. Pronto, ele printou aqui para mim a minha lista, que eu declarei, que é a lista maçã, banana e laranja. Se eu quiser adicionar elementos na lista, eu uso append. Mas antes disso, esqueci de falar, se eu quiser printar uma posição específica da minha lista, por exemplo, lembrando que ela começa em 1, né? Um vetor começa em 1. Quero printar a posição 1, que no caso é a banana.
eu só coloco entre colchetes a posição. E se eu rodar, tá bugado o meu terminal, mas ele printou aqui para mim banana. Agora, eu acabei falando um pouquinho antes, mas para eu adicionar elementos, eu uso o append. O que o append faz? Adiciona elemento no fim da minha lista. Então, se eu quiser adicionar um QI no fim da lista, eu rodo, printar o array inteiro, né? A lista inteira. Pronto, o QI já está no final da lista. Remover elemento. Remove. Frutas.remove é uma função, né? Que a gente trabalha com listas. As estruturas de dados em Python a gente costuma trabalhar com funções que o Python já implementa. Facilita bem a nossa vida. A gente não precisa ficar iterando ela, ficar usando um laço de repetição. Então fica bem mais fácil. No remove aqui, eu vou remover banana, por exemplo. Se eu rodar, removeu a banana. E se eu quiser modificar, eu só acesso a posição que eu quero modificar e coloco o novo valor. No caso, a posição 0, eu não quero mais que seja uma maçã, eu quero que seja uma uva. Se eu rodar, ele modifica a primeira posição do array. Com isso, a gente já tem o básico para programar uma lista, programar um array dentro de Python. A gente vai usar bastante isso. Na verdade, tudo que eu estou passando aqui a gente vai usar bastante. Vocês vão perceber ao longo das aulas. Agora, questão de dicionário. O dicionário também ele é sensacional. Mais que o array, eu acho, para mexer com bancos de dados não relacionais. Vocês vão perceber. O que é o dicionário? Para esse exemplo aqui, já dá para me explicar. Ele associa chaves a valores. Então, por exemplo, eu não vou mexer com posições. Qual que é a posição que tem o número 25? É a posição João. No caso, a chave João corresponde ao valor 25. É uma estrutura de chave-valor. Posso até indentar assim, ó. Vocês podem usar a indentação assim, fica bonitinho. Eu gosto até. Ó. Aí, ó. Fica bonitinho. Só separar com a vírgula aqui, né? E se eu printar? Dá um CLS. Ele printa para mim o meu dicionário. Qual a vantagem do dicionário? Eu consigo acessar pelo nome da chave. Então, eu vou acessar pessoas e eu quero acessar a Maria. Eu quero saber o valor que a chave Maria me responde. Se eu rodar, Maria retorna 22, que é o valor da chave Maria. Mas o que dá para fazer com o dicionário? Adicionar elementos. Como adicionar elementos? Eu só coloco a chave do elemento que eu quero adicionar, Gabriel, com a idade, por exemplo. E normalmente no array isso aqui não daria certo, porque ele ia procurar o elemento Gabriel, não ia achar, ia dar erro. Como que o dicionário funciona? Ele vai procurar o elemento Gabriel, vai falar: ah, ele não existe, vou criar. Simples. Se eu rodar, ele, no caso, exibir o dicionário inteiro, ele roda ali no final, exibe para mim Gabriel. Adicionou no final do dicionário. A ordem do dicionário não importa, porque a gente não acessa ele por posição, a gente acessa ele por chave. Então não faz tanta diferença. E se eu quiser remover, eu uso a função pop. Vou remover o João. Vou dar um CLS aqui. Removi o João, não apareceu mais. Beleza? Então aqui a gente tem dicionário, array, entrada e saída de dados. Tem algumas coisas a mais, como laço de repetição, só que o laço de repetição segue a linha do que eu falei. Vai ser um while com uma condiçãozinha e entre chaves, né? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, mas é um exemplo bem simples mesmo. Mostrar um while e um for, aqui no Google mesmo, porque eu acho que não tem necessidade de a gente passar por eles. Eu vou abrir aqui as duas imagens. Então, isso seria o while. Tudo que está aqui dentro desse bloco com o tab,
ele está dentro do while, vai ser repetido enquanto essa condição for verdade. E aqui no for, o for, a única diferença é que é o for-in. Esse acho que vale a pena eu explicar. Não vou deixar sem explicar ele, que às vezes pode ser útil. Aqui, desculpa, mas eu vou ter que voltar, né? Alguns conteúdos. Eu vou voltar na parte de array, para a gente explicar isso. Que o for a gente só vai usar basicamente com array. Vou voltar nesse array aqui. Vamos supor que eu quero printar cada elemento dele. For i. Eu quero pegar o i. No caso, eu quero iterar o quê? Eu quero iterar frutas. Então, o for aqui, para quem conhece o termo, o for aqui é um for each. A gente não trabalha com for convencional, que a gente tem outras linguagens. E eu vou printar i. O que é esse i? Ele vai percorrer cada elemento de frutas. Se eu printar, pronto. Pintou maçã, pintou banana, pintou laranja. Então esse é o for. E o while é aquele que a gente está acostumado, sei lá, enquanto A for maior que B, ele faz uma condição. Seria isso. Não tem muito mistério. Inclusive eu vou adicionar isso no material, ele não está ainda, acabei esquecendo. Vou adicionar aqui assim que eu terminar de gravar. Então, agora sim, a gente já viu tudo de lista, tudo dicionário, laço de repetição, laço de escolha lógica, bloco, tudo. E falta o que eu julgo como mais importante, que a gente vai usar muito ao longo da disciplina, que é a orientação a objeto. Aqui tem um exemplo básico de uma classe. Vou até deixar a classe vazia. A classe tem um nome, os dois pontos e o bloco, que é o que a gente já viu. Dentro desse bloco, se eu quiser criar uma classe vazia, que às vezes eu posso criar a classe, deixar ela criada e mexer em outras coisas, eu dou um pass. Esse pass, ele basicamente fala, aqui não tem nada, não reclama. Porque o Python fica reclamando se não tiver nada. Aí você usa o pass só para placeholder. E para eu definir o que vai ter dentro dessa classe, eu uso o construtor, que é o init. Esse self eu uso para acessar como se fosse o TIS. Eu uso ele para acessar os valores dos objetos que eu instanciar e por aí vai. E aqui, os valores que eu vou usar quando eu criar um objeto, quando eu instanciar essa classe. E aqui as atribuições do construtor. O self.nome vai passar a ser o nome que ele recebe no construtor, e o self.idade passa a ser a idade que ele recebe no construtor. Como que eu uso isso? Como que eu crio objetos a partir disso? Bem simples, bem com o que a gente está acostumado. A variável vai receber uma pessoa, uma instância de pessoa, no caso pessoa abre parênteses, e os dois valores que eu preciso passar para criar um objeto. Se eu rodar, no caso tem que salvar, galera, não esquece. Não deu nenhum erro. Funcionou. Se não deu erro, funcionou. E se eu quiser printar o que está aqui dentro? Eu uso ponto para acessar atributos do objeto. Então, se eu quiser printar o nome e a idade do João, eu só joão.nome, joão.idade, e ele já printa os dois aqui. Agora, se eu quiser criar métodos dentro dessa classe, funções. A função no Python, como eu percebi aqui no método construtor, é o def. Então, se eu quiser criar o complementar, ele vai ser mais ou menos assim. Def complementar, ou seja, eu estou criando a função complementar. Os métodos de classe recebem self, porque para eu poder acessar os atributos, quando eu instanciar o objeto, eu quero acessar o nome dele. Então eu uso self para conseguir acessar o self.nome, que é o nome do objeto. Estou usando a formatação com F, que eu falei lá atrás. E está aqui, ó. Olá, meu nome é self.nome. Se eu pedir para o João cumprimentar alguém e rodar, pronto. Olá, meu nome é João. Assim como se eu pedir para Maria cumprimentar alguém, olá, meu nome é Maria. Lembrando, galera, que isso aqui é muito útil, orientação a objeto. Porque para a gente poder reutilizar, para a gente poder criar algumas lógicas, e é algo que a gente vai usar muito, tanto com Mongo, que é a primeira matéria, tanto com Neo4j, que é a parte que eu vou passar, que é a segunda matéria. Se tiver qualquer dúvida de Python, pode falar.
Mas antes disso, ainda tem para vocês, claro, um exercício. O primeiro exercício que a gente vai estar passando para vocês. Lembrando que ele está aqui, tem o relatório 1, introdução ao Python, e aqui tem o exercício. No caso, esse exercício é para a gente treinar essa parte de orientação a objeto, que eu falei com vocês. E as outras também, né? A gente vai mexe um pouquinho com métodos, com instanciação, por aí vai. Aqui o exemplinho, a gente só precisa criar 3 classes e depois testar com isso aqui, para ver se a gente criou certinho. Qualquer dúvida, pode me chamar. Aqui tem uma coisa um pouquinho diferente, que é o professor. Que no caso, uma classe vai receber um objeto de outra classe. Mas vocês vão perceber que é bem simples. É para vocês pensar um pouquinho e entender, mas aqui tem um exemplo. Qualquer dúvida pode chamar ou eu ou o Chico. E o exercício vai ser daquele jeito que o Chico passou na aula de como entrega os exercícios pelo GitHub. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.